Olá pessoal, boa noite. Lala, Ferreira Mairim que tá aí, minha prima. Seja bem-vinda. Oliveira, Sil, Patrícia, Nilva. O pessoal tá chegando, sejam bem-vindos. A Fabi Gomes, a Aline Paladini também tá aí. Vamos chegando, a Deise. Sejam todos muito bem-vindos. Nilva, boa noite. Vamos chegando, pessoal. De Rocha, Sil, Zezito, Silva Dai, Carol, Rafa, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Zezito, Tatá. Vamos chegando, daqui a pouco o nosso convidado estará aqui com a gente. Espiritismo e Evangelho, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje fazendo uma edição especial do nosso quadro Doutrina e Vida. O Renato acabou de entrar, logo logo já estaremos junto com ele. Isso aí, pessoal. Ana Simon chegou, vamos lá. O Renato já está aqui, já vamos entrar já com ele então, né? Vamos lá. Já vai abrir então, hein? Muita gente aí com a gente, olha só o que está chegando. Que o nosso lar estava meio entupido, querido. Passagem estava difícil hoje. Boa noite, Renato. Boa noite, tudo bem? Boa noite a Não consegui todos. te ouvir, eu vou ter que... Só um minutinho. Hã? Agora eu tô Falou o quê? te ouvindo. Ah, tá. Agora Eu eu tô te estava ouvindo. dizendo que o nosso lar estava congestionado, demorei para descer. Ah, imagino. Esse horário, né? Esse horário de pico. É Boa verdade. noite. Boa noite, Renato. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, no nosso Estudo Espírita. Estamos Uhum. muito felizes com a sua presença, com a sua participação aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado a vocês todos, uma boa noite a todos. Que possamos todos conversar alguma coisa que seja bom para todos nós, né? Vamos sim, vamos aproveitar esse momento, né, Renato? A gente bater aqui de papo. Tem muita gente aí que está acompanhando, quer fazer perguntas para você. Nós vamos abrir um espaço no final para algumas Eu perguntas. vou até botar Oi? Ah, bacana, bacana, bacana. É, Imagina, podemos responder. tem muita gente que está curioso para te conhecer, para conhecer a sua história. E numa leve Uhum. pesquisa que a gente faz aí, a gente consegue captar, né, o seu envolvimento com a doutrina, a sua carreira Isso. profissional, artística, o quanto ela é abraçada pela doutrina também. Nós vamos falar de vários pontos desse na noite de hoje. Mas antes de Tá começar, eu queria bom. só dar um recadinho para o pessoal aqui, para ajudar a live. Eu vou pedir para vocês não mandarem os corações hoje, viu, pessoal? Porque quem está mais longe realmente atrapalha, a live trava muito. Então, eu vou pedir para vocês mandarem os emojis aí pelos comentários que a gente vai acompanhar, a gente vai ler, né, Renato? A gente vai olhando aí durante a live. E quero mandar um abraço especial para o pessoal do Centro Espírita Amor e Luz, lá da cidade de Newark, em New Jersey, nos Estados Unidos, que está acompanhando a gente, viu, Renato? O pessoal lá tinha Ah, falado são os amigos queridíssimos. Pois é, o pessoal lá São tá amigos queridos. Esse isso, pediu pessoal para que trabalha fora do Brasil são guerreiros, viu? com certeza, né, Renato? A gente fica muito feliz de saber que a doutrina está em tantos lugares, né? E agora com a internet a gente facilita o contato aí com esse pessoal. Eles te mandaram um abraço, né? Ah, Então deixa eu registrar aqui, tenha tá bom? dúvida. Tá bom, querido. Renato, para começar o nosso papo, eu queria te contar, eu acho que eu não comentei com você ainda, sobre o fato de que eu sou ator também. Eu me graduei em teatro na Olha, universidade daqui de Uberlândia, uns aninhos atrás. Então, é uma alegria dupla para mim hoje estar falando com você, né? Não só pelo fato da doutrina espírita, mas também pelo fato artístico, né? Pela sua profissão, que é uma uhum, profissão muito linda, muito bonita, e é realmente uma forma de olhar o mundo, né? Uma forma diferenciada de olhar o mundo. Então, eu queria partir daí com você. Eu pensei, no uhum, primeiro momento, de dividir a live em dois pontos, mas como a doutrina espírita e a sua carreira elas estão entrelaçadas, né? Então, eu queria deixar para você ficar à vontade, para contar a sua história, o seu começo na doutrina, como que foi.
Fica à vontade. A primeira pergunta, nós temos quanto tempo, assim, de conversa? É 30 minutos ou é uma hora? Fica à vontade. A gente faz uma hora que é antes de encerrar a live, né? A É, gente bom, faz uma hora. enfim. Fica à Na vontade. verdade, assim, espírita eu sou sempre, né? Porque cresci ouvindo minha mãe falar que uma pessoa tinha ajudado ela numa situação e que chamava-se Noêmia, e que essa Noêmia tinha aparecido para ela, dado um medicamento, enfim, que era meu anjo protetor, qualquer coisa que eu precisasse, falasse com ela. Então eu tive curiosidade de saber sobre a doutrina espírita ainda muito jovem. Mas também eu sabia que eu precisava ter uma formação acadêmica à altura do mercado de trabalho, que senão eu não conseguiria levar minhas ideias adiante. Então, assim, os assuntos da espiritualidade, os assuntos transcendental, para mim sempre foram corriqueiros, comuns. Para mim, foram naturais. Sempre era natural conviver com esse assunto. Para mim, sempre foi muito natural. Então, aí depois, o que eu fiz? Fui vivendo com isso, e estudando, e estando próximo de pessoas que sabiam muito, e aí fui entrando na doutrina, ainda muito jovem, lendo a literatura, aprendendo, e posteriormente eu fui me juntando a grupos também de pessoas que falavam a mesma linguagem. Por exemplo, você pega Paulo Goulart, Nissete Bruno, você pega aí, por exemplo, Paulo Figueiredo, Augusto César Vanucci, Lúcio Mauro, Felipe Caroni. Meu Deus, vou ficar horas aqui falando de gente, né? Glória Pires, a família toda da Glória Pires também, enfim. E aí eu era muito jovem, né? E eles todos já tinham uma faixa de idade, digamos assim. Então eles me convidaram para me juntar a eles, porque daí surgiria a ideia de fazer programas de televisão, teatro e cinema. Na televisão, Augusto fez um quadro no Fantástico, chamado Incrível, Fantástico e Extraordinário, com direção dele, Augusto César Vanucci. E no teatro estreamos com a peça Além da Vida, com texto de Chico Xavier e de Evaldo Franco, que foi um sucesso retumbante. O Lúcio fazia, Lúcio Mauro, e a direção era do Augusto César Vanucci. Daí as coisas começaram a correr, até porque alguns deles foram retornando ao plano espiritual, eu fui dando continuidade, o que leva hoje eu ter um número de espetáculos que, confesso a você, eu já perdi as contas, assim, eu nem faço mais as contas. Mas eu sei que esses espetáculos juntos levaram ao teatro mais de 6 milhões e 500 mil pessoas. Sei também que essa bilheteria ajudou a mais de 2.000 ONGs e instituições a não fecharem as portas ou abrirem as portas para atender os menos favorecidos, o que me levou a trabalhar na Alemanha, na Suíça, na Itália, em Portugal, pela Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, também trabalhar em Orlando, fiz temporada na Broadway, no Teatro Sheen Center Theatre, com uma peça com temática espírita, com tradução simultânea. E no meio disso surgiram filmes em que eu participei, fui escolhendo com cautela até o momento que me assinaram a bandeira para ser o protagonista do filme nosso lá, fazer o André Luiz. Aí eu passei por todos os testes que tinham que ser passados e aí me tornei o protagonista do filme, que tem no Brasil uma visualização superior a 30, 40 milhões de pessoas e está em mais de 60 países. Eu estou reduzindo, né, gente, porque assim, eu sempre dirigi muito, eu dirijo shows, eu fiz roteiros para amigos, eu participei de outros roteiros, eu estou participando de várias coisas, então assim, chega uma hora que você já conta, faz igual gado, você conta por quantidade, entendeu? Ah, sim. É uma produção muito, muito profícua, né, Renata, ao longo de todos esses anos, e que com certeza Uhum, ajudaram aqui a que a doutrina chegasse a tantas pessoas em tantos lugares, né? Um trabalho realmente muito importante. uhum. Não tenha dúvidas, a doutrina, a arte, ela impulsionou as pessoas a prestarem atenção. Claro, por exemplo, se o filme Nosso Lar, que é uma produção da Yafa Brits também tinha produzido antes Eu Fosse Você Um, Se Eu Fosse Você Dois, o Divã, Minha Mãe é uma Peça, Irmã Dulce, para falar alguns. Aí, direção do nosso queridíssimo Wagner de Assis, que já tinha dirigido também A Cartomante, tinha dirigido um filme sobre Marechal Rondon, um documentário. Se o filme não tivesse essas qualificações de mercado, ele não teria entrado, portanto, também não adiantaria, você não contribuiria com a doutrina, com um trabalho que não tivesse qualidade, que isso é uma outra preocupação que tem que se ter. Né? Para fazer trabalhos com temática, você tem que fazer trabalhos que tenham qualidade, para que então o público possa ficar interessado, entendeu? E aí ficou, né? Tanto que
a partir do filme Nosso Lar, houve uma impulsão nacional e internacional muito grande dos assuntos da doutrina. Teve uma busca de interesse, né? Aumentou bastante com a divulgação no cinema, né? E a qualidade, a própria qualidade convida mais as pessoas a conhecerem, a entenderem do que se trata a temática espírita, né? Uhum. Eu queria... Aliás, eu queria até pedir um favor para você, se forem aparecendo perguntas das pessoas, de Sim, você fazer as perguntas, que você está mais com o olho ali, eu estou óculos, sem óculos, enfim. Mas assim, eu não não tenho pode... dúvida, né? Joana de Ângeles e Leon Denis, o próprio Emmanuel, que é o responsável pelo Departamento das Artes no plano espiritual, eles dizem isso enfaticamente na literatura deles. Joana de Ângeles diz isso enfaticamente, que nós sairemos da condição de planeta de provas e expiação pelos caminhos das artes. São as artes que vão elevar, entendeu? E eu acho que talvez eu tenha apanhado mais por ser pioneiro, né? Então eu apanhei mais. Agora o campo já está aberto, mas no início eu acho que se não fosse tantas pessoas com prestígio, com tanto nome, com tantos prêmios, como todos esses nomes que eu citei aí, Augusto César Vanucci, Paulo Figueiredo, Hilton Gomes, Renato Prieto, Lúcio Mauro, Felipe Caroni, para citar alguns, eu acho que foi o prestígio já conquistado de todas essas pessoas colocado à disposição de uma ideia, que era falar da espiritualidade, entendeu? Ah, sim, com certeza. Tem muitas pessoas que já estão perguntando aí sobre o nosso lar, mas antes da gente entrar nesse assunto, Renato, eu queria te perguntar, queria que você contasse para gente como foi o seu contato com o livro espírita, né? Aquela história lá do seu apartamento, que você localizou os livros do Chico. Queria que você É. contasse para gente um pouquinho, que foi ali que foi o É, começo, né? Bem interessante para você. eu vou dizer para você o seguinte, que parece que eu vou desencarnar e vou ser o único a contar essa história. Quando eu contei essa história na imprensa, uma pessoa escreveu uma carta, mas dizendo que eu nunca poderia ter encontrado os livros na lata de lixo, porque na lixeira do meu prédio, mas a realidade é que eu não posso mudar a minha história. Tempos depois eu descobri que o casal que morava ali, idoso, que ia se mudar para uma casa de repouso, digamos, para um apartamento, digamos, 3, 4 dormitórios para um de sala e quarto, eles dispensaram algumas coisas, entre eles 2 pilhas de livro, e quis que eu entrasse na lixeira no momento em que eu vinha como jovem, questionando muito, porque se Deus existe, por que existe tanta diferença social, moral e cultural? Todo mundo diz que Deus é igual ao Pai, igual para todos, e o que eu vejo é uma diferença muito grande. Eu estava nos questionamentos. E aí tinham 2 pilhas de livro. O primeiro livro, de um lado, era E a Vida Continua, e do segundo, a pilha de livro, o primeiro livro era No Mundo Maior. Eu levei esses livros todos para casa e devorei os livros. Então, me tornei um espírita autodidata, porque eu não tinha ninguém me orientando. Posteriormente, eu fui encontrando os caminhos e me ajustando. Mas aqueles livros todos era interessante, porque... e aí aconteceu um negócio muito interessante nessa história, que aliás acho que eu pouco contei isso. Todo livro que eu lia dizia assim, ler Kardec, página tal, livro tal, versículo tal, ver pergunta tal do livro de Kardec. E aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, eu preciso achar esse Kardec. Eu comecei a achar, inclusive, gente, que Kardec não estava desencarnado, viu? Que eu fosse encontrar ele na Avenida Copacabana, caminhando pela praia. Eu fiquei muito chateado quando eu soube que ele já tinha retornado ao plano espiritual. E pasmem vocês, pensando nisso, que eu tinha que encontrar, eu olhei para a minha estante de livros e vi um livro com uma capa de papel, diferente dos meus livros. Eu peguei o livro, quando eu abri esse livro, era o livro dos Espíritos, do Chico Xavier. Aí eu perguntei a uma moça que trabalhava comigo na minha casa, e ela disse, aquela jornalista que teve aqui, uma amiga sua, esqueceu esse livro, eu coloquei ali. Bom, aí foi fácil, eu comecei a ler os romances e ler o livro, porque cada vez que ele citava Kardec, eu já tinha o livro. E aí eu Isso. fui me tornando autodidata. Por um acaso o livro ficou lá, né, Renato? Por um Oi? acaso, né? Um grande acaso. A gente pensar, né? Olha só como as coisas vão se encaixando, né? Como que É. aos poucos, né?
É o que eu falo muito aqui nas lives de estudo com as pessoas, né? Quando a gente tem interesse, quando a gente busca, vai vindo as informações, vai vindo as situações, as pessoas, os Uhum. livros, né? E quando você conta para nós essa história dos livros que você achou e que isso modificou, né? Te ajudou naquele momento, é para reforçar o que a gente sempre fala, né? A importância do livro espírita. O tanto que o livro espírita, aonde ele estiver, ele promove realmente uma mudança, uma revolução. Ele é luz, né? Onde quer que ele esteja. E ele chega nas pessoas que estão realmente se questionando, se perguntando muito sobre as coisas da vida, né? Eu acho que a doutrina espírita, eu sempre digo isso, né? Eu brinco com as pessoas assim, você já foi ao centro hoje? Não, então leia Kardec. Ah, você já foi ao centro? Então leia mais Kardec. Eu acho que a doutrina espírita, ela tem a resposta para todas as indagações que as pessoas fazem, que era a mesma que eu fazia, né? Dessa diferença social acirrada, moral, cultural, dessa aparente, a princípio, aos nossos olhos, né, injustiça que tem no planeta, né, de pessoas, um grupo pequeno com muito, um grupo grande com nada, e a gente começa a questionar, né, tudo isso. Mas à medida que você começa a estudar os assuntos da espiritualidade, você começa a compreender a diferença social, moral, cultural, você começa a compreender a lei de causa e efeito, ação, reação, lei de retorno, você começa a compreender de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, por que as coisas são assim, entendeu? Não existe pergunta sem resposta. Isso é que eu acho legal. Ah, isso você não pode saber. Não, agora não dá para te explicar. Quando você amadurecer, a gente vai te falar qual é o segredo. E não tem segredo. Você vê aí, você vê. É muito mais justo esse mecanismo e te apazigua, né? E também te dá responsabilidade. Porque aí você começa a ver que aquilo que você tem não lhe pertence, você não é, você está, e que tudo que Sim, você tem que estar a serviço de todos, né? E isso, por exemplo, na minha classe é terrível, né? Porque os artistas, na grande maioria, lamentavelmente, é um poço de vaidade, orgulho, egocentrismo, né? sim. Não me toque, não me fale, não esteja comigo. Na verdade, a arte ela é libertadora, né? A arte está aí para juntar as pessoas e não para afastar as pessoas. Aí o cara luta pelo sucesso. Quando ele tem, por exemplo, uma invasão, digamos, da sua privacidade, ele reclama. As pessoas, por exemplo, eu tenho muita gente me acompanhando em todos os lados, né? Nas redes, nos teatros, as pessoas perguntam, é você mesmo que está me respondendo? Sim, sou eu mesmo que respondo, eu tiro um tempo só para isso, para responder, para falar com as pessoas, entendeu? Então eu acho que essa doutrina espírita, ela ajusta você, devagar, sem pressa. Mas eu quero lembrar que tem uma frase no Livro dos Espíritos que eu gosto muito, que eu sempre digo na minha reunião, que a natureza não dá salto. Calma, você acabou de descobrir agora. Com o Isso. tempo você vai resolvendo cada coisa, arrumando tudo devagarinho. A natureza não dá salto, não precisa pular etapa. Com certeza, né? As respostas elas vão chegando, né, Renata? Elas vão vindo. A arte é um canal que a gente utiliza muito para isso. E aproveitando esse gancho aí que você comentou, né, da área artística, como que funciona, as dificuldades e tudo, como é que foi para você a sua escolha, né? A escolha de focar realmente na divulgação da doutrina espírita, enquanto artista, enquanto ator, enquanto diretor? Como é que foi esse momento para Uhum. você? Esse momento de escolha? Não, eu vou Tem, por esse caminho. uhum. Bom, acho que tem vários itens. O primeiro item é que eu comecei a pensar o seguinte: todo mundo que se formava nas escolas, como eu me formei, por exemplo, né, em escolas importantíssimas do Brasil e fora do Brasil, de artes cênicas, todo mundo seguiu o mesmo caminho. Vai fazer teatro, vai fazer televisão, vai fazer cinema, e depois compra uma casa, posa para a revista Caras. Todo mundo fazia tudo muito igual. Eu pensei, gente, se a arte não tem uma função de contribuição, de melhoria na sociedade, a letra, a música, a poesia, né, as artes como um todo, ela perde o sentido, porque ela está aqui para fazer esse score, né, da evolução de todos nós. E eu comecei a ver que era interessante que se eu colocasse tudo que eu já sabia, o talento que as pessoas diziam que eu tinha, os prêmios que eu tinha ganho como revelação, que eu colocasse isso a serviço da difusão da doutrina espírita pelos caminhos das artes. Mas também eu tinha consciência de que eu ia ter que pular barreiras e passar por muitas dificuldades, você entendeu?
Mas eu sempre achava e continuo achando que era uma forma de dar a minha contribuição para a divulgação da doutrina espírita em larga escala, principalmente fora dos guetos, dos centros, das federações, porque eu estou nos teatros, né? Eu estou na rua, eu estou nos clubes, eu estou em todos os lugares, os filmes estão em todos os lugares. Eu acho que a gente conseguiu dar um passinho, ajudar sim. É o que eu quero fazer, continuar fazendo. Contribuir nesse sentido de ajudar a doutrina, os assuntos da espiritualidade serem divulgados, principalmente fora do meio espírita, por todos os caminhos que eu tenho, vídeo, arte, documentários, séries, filmes e teatro. E isso é muito importante, Renato, porque chega a mais pessoas, chega a pessoas que talvez não são pessoas que vão procurar um livro espírita, não vão em uma casa espírita, mas a peça, o filme, né, ela chega, alguém vê, alguém escuta, alguém leva alguma pessoa que não conhece para assistir e aquilo ali realmente começa a tocar as pessoas e elas vão buscar, elas vão atrás, né? Sim, porque assim, o filme ele está em 60, 70 países, se eu não me engano. E você tem ele em português, você tem então que serve para todos os países latinos, os que falam a língua portuguesa também, né? A África, Portugal, enfim. E você tem ele legendado em alemão, em francês, em inglês, então qualquer pessoa do mundo pode assistir. Eu posso garantir que assistem, porque as minhas redes sociais vivem pessoas entrando, fazendo contatos, querendo saber como é que foi e tal, porque mora na Itália, porque mora em Roma, porque mora na Suíça, porque mora não sei aonde, e que assistiu o filme, né? O filme ela tem acesso no YouTube, tem acesso comprando DVD, então ela pode estar próxima dos assuntos. Aí eu vou indicando caminhos para as pessoas, a quem procurar, a quem ela deve falar. Então, assim, a arte, ela ajuda muito. No momento que eu vou estar numa cidade, por exemplo, dá um exemplo, assim, Recife, que eu tenho muitos amigos também ali. No momento que eu estou ali, eu estou assim, em todos os canais de televisão, eu apareço dando entrevista em todos os principais jornais da cidade, rádio. Então você coloca naqueles 15 dias ali a doutrina espírita em evidência, porque o cara liga o rádio, estou lá dando entrevista, ele liga a TV Globo, estou lá eu dando entrevista no Jornal de Cultura, ele muda de canal de televisão, estou nos outros canais, ele passa pela porta do teatro, tem um outdoor comigo. Então, assim, você coloca, ele abre jornais e internet, lá estou eu falando da peça. Então, você coloca a doutrina em evidência, né? Porque eu falo sempre com a doutrina na frente, junto comigo, né? E isso que você está falando é muito, mexe um pouco até com o meu lado emocional, porque quando passou a primeira vez a novela Viagem, de 94, Renato, eu era criança, eu tinha por volta de uns 5 anos. E aquela imagem da novela me marcou muito. Uhum, Pouco tempo depois eu perdi meus avós, e aí eu começava a entender, será que meus avós foram para aquele lugar que aparece lá? Que lugar que é esse? Agora você vê, uma uhum. criança de 5 6 anos se perguntando essas coisas, será que meus avós estão lá? Como é que foi? Eles estão vivos, eles não morreram, eles estão vivos. Então, assim, é uma coisa que realmente inspira a gente a pensar, e mesmo a criança também, né? A criança, ela vai ali se questionando, vai ao mesmo tempo tentando entender aquele avô, aquela pessoa querida que não está ali mais, para onde ela está? Ela não existe mais. E aí eu acho que a arte tem esse papel também de ajudar a gente, além de refletir, também de ter uma visão mais otimista, né? Se você observar, inclusive, outras pessoas de outras filosofias tentaram fazer esse processo e não deu lá muito certo. Ficou apenas fechado ali no gueto. Já os assuntos com temática espírita, eles invadiram Hollywood, né? Você tem aí Além da Eternidade de Steven Spielberg, você tem Amor Além da Vida, você tem as novelas que a Elizabeth Jean escreve, que aliás o diretor Wagner de Assis também contribui lá com o roteiro, as novelas que passam às 18 horas, você tem os filmes, né? Vários filmes de espíritas ou com temática espírita que deram certo. Então, assim, eu acho que cada vez mais nós temos responsabilidade de fazer melhor e fazer coisas novas, enfim, a gente vai conseguir. Agora, é uma luta muito grande, você precisa estar preparado, né? Eu sempre digo que não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque Sim. você querer apenas não adianta, não. Você precisa aguentar o tranco, porque você pode ser
pressionado por várias pessoas de outras filosofias ou religiões. Imagina, por exemplo, no meu caso, que são milhões e milhões de pessoas, né? Não é pessoas, é milhões de pessoas acompanhando. Eu fui pressionado várias vezes, eu fiz o que não é comigo. As pessoas mandam mensagens pela internet e eu ignoro a mensagem da pessoa, escrevo: obrigado pelo seu contato, que bom que você está aqui, seja feliz, siga em paz, entendeu? Então não é para quem quer, é para quem aguenta. Eu não entrei em nenhuma toda vez que eu fui, por exemplo, cutucado assim com vara curta, eu me mantive incólume ali, entendeu? Não entrei nessa vibe de, entendeu? Não funciona. Então você precisa aguentar o tranco. E as pessoas precisam confiar também em você, na qualidade do seu trabalho, nos seus talentos, porque também tem que ter talento para fazer o que você faz. Senão você vai acabar caindo na mediocridade, entendeu? Aí como é que a espiritualidade vai atuar se você não tem as ferramentas, né? A espiritualidade não faz milagre. Ela precisa encontrar em você as ferramentas. Então eu fiz aula de jazz, eu fiz aula de canto, faço aula de canto até hoje, todos os dias. Eu faço trabalho de corpo, eu mantenho mais ou menos o mesmo peso, eu fiz umas noções de inglês, um pouco de francês, italiano, quer dizer assim, a espiritualidade tem que encontrar também em você as ferramentas para poder ampliar os horizontes, né? Não adianta você querer, você quer, mas você não está equipado para fazer. É simples, você pode fazer outras coisas que você fará muito bem. O ator, ele tem essa singularidade, né, Renato, de estar sempre, né, se descobrindo, sempre agregando informações o tempo todo. E o corpo, né, principalmente com o trabalho profissional, técnico, né, que eu digo, ele sempre vai estar a serviço, vai sempre estar pronto para poder, realmente, quando vier essa demanda, ele está pronto para realmente trabalhar e estar a serviço, né? Sobre isso que você É está aquela falando, velha É sim, aquela frase: o trabalhador está pronto quando, né, o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Você com certeza. precisa se equipar, você tem que estar pronto. Isso mesmo. Sobre isso tudo que você contou para a gente, da escolha, né, da sua escolha profissional, de realmente tomar esse caminho e estar nele com muita dignidade, com muito sucesso, né, principalmente para nós espíritas que te acompanham. Eu lembrei de um trechinho, de um trecho do livro O Consolador, de Emmanuel, aquela parte que ele fala das artes. Eu queria ler um trechinho aqui para a gente comentar, que eu acho que cabe bem dentro do assunto que a gente está falando aqui. Lá no item 162, a pergunta diz o seguinte: todo artista pode ser também um missionário de Deus? E aí tem um trecho que Emmanuel responde o seguinte: sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono como cérebro, nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Então, me lembrou muito esse trecho e eu queria dividir com você. E se você quiser comentar É. também, fique à vontade. Lamentavelmente, muitos não entenderam ainda essa responsabilidade, né? E Sim, isso não significa que, por exemplo, eu seja perfeito, isso não significa que eu seja o espírito mais preparado do planeta, isso não significa que eu sou um ser de luz, um ser evoluído. Eu estou aqui guerreando comigo mesmo, como todos vocês estão guerreando consigo mesmos. Eu estou lutando todos os dias, né? Já é um passo de cada vez, a natureza não dá saltos, é um aprendizado diário. Mas o sucesso, ele é efêmero, é passageiro, não é? O cara trabalha, então ele fica muito famoso, ele ganha muito dinheiro, então ele compra muitas casas, ele compra muitos carros, ele compra muitos iates, ele se aproveita e vai desencarnar do mesmo jeito, depois fica a família brigando, se estapeando por aquilo que é, é, ele construiu. Então não adianta muito você entender. Eu acho que tudo que você tem, tudo que você pode amealhar, ele tem importância se ele é a favor de todos. Não é? Se eu botar na minha mesa um bolo com um café, vai ser melhor se todos puderem se aproximar e comer. Não é? Se sim, todos puderem se alimentar daquilo ali. Não adianta eu ter, né? É preciso que nós tenhamos.
Então, assim, na verdade, quando essas pessoas chegarem na espiritualidade, eles terão que receber como resposta, ué, o seu quinhão você já recebeu, ué. Você quis ter barcos, casas, praias, aviões, né? Isso você já teve. Você já ganhou tudo isso. Agora, o que que você fez? Você cresceu espiritualmente? O que que você fez com o dinheiro todo que você ganhou? Você ajudou o seu semelhante? O que que você fez com a tua arte? Ela foi medíocre ou tinha conteúdo? Tinha conteúdo ou não tinha? Por que que você foi pelo caminho mais fácil, né? Da arte sem conteúdo, do texto sem material? Olha, você tinha Carlos Drummond de Andrade, você tinha Zélia Gattai, você tinha Jorge Amado, você tinha, vou ficar aqui horas falando, não é, José Saramago? Você tinha milhares de escritores e autores e poetas importantíssimos do planeta e você não fez absolutamente nada? Você preferiu ficar ali repetindo uma fórmula, entendeu? Porque essa fórmula te dava mais dinheiro, mais isso, mais aquilo, meu amor. Jogou uma encarnação fora. Jogou uma encarnação fora. A pessoa acha que está no corpo fazer turismo, entendeu? Não é turismo. Você não está no corpo fazer turismo, né? É verdade. E quando eu li esse finalzinho aqui, né, a evolução de si mesmo, mais alto sentido da evolução de si mesmo, de seus irmãos em humanidade, né? É assim que eu vejo o seu trabalho, principalmente com o Nosso Lar, que é o trabalho mais forte, que todos conhecem, né? Então, fica sempre essa mensagem da evolução de nós mesmos. Toda vez que a gente vê o filme, Renato, é uma coisa assim muito impressionante. Eu converso com algumas pessoas e elas também me relatam isso. Parece que a gente está vendo um filme diferente a cada vez. Não é o mesmo filme, porque nós, dependendo do horário, da época da vida, a gente vai ficar atento a algum ponto muito específico. Então, o filme é muito vivo, é muito vibrante nesse ponto, né? Então, aproveitando ainda todo esse gancho, é, pode falar. Não, não, então, eu acho que assim, é uma obra, né? Que vai ficar eternizada. Porque assim, ele é um filme que não sai de catálogo. Tem os filmes que você viu, que você gostou, mas que eles saem do catálogo. E, no entanto, se você vê Nosso Lar, não passa uma semana em que ele não passe em 2, 3 canais de TV a cabo. Não passa uma semana sem que ele não tenha reprises, repetições. Agora ele foi lançado na Itália, eu fui lá no lançamento, ele dublado italiano. Então, assim, ele é um filme que ele nunca vai sair do catálogo, ele vai estar aí. Eu conheço gente no mundo todo que encomenda assim 100, 200 cópias para distribuir nos seus países. No Brasil inteiro, livrarias, centros, grupos compram 50, 100 cópias para poder vender no centro ali, no seu grupo, na sua livraria. Toda vez que eu entro em livraria, eu encontro o filme lá. Então, assim, ele é um filme que nunca vai sair de catálogo, exatamente por isso, né? Porque ele conta a história de um ícone, né? Que é o André Luiz. Eu fico muito honrado de que tenha sido eu, o rosto dele, para as pessoas reconhecerem. Sou muito grato por isso. Mas, assim, eu acho que, assim, talvez eu tenha recebido uma promoção de novas responsabilidades. Eles viram que eu podia fazer, carregar essa responsabilidade, não é? E Chico Xavier, um nome internacionalmente respeitado e amado, e o próprio André Luiz, que milhares de pessoas no mundo afora se chamam André Luiz em homenagem ao Nosso Lar. Eu sou muito grato por isso. E pelo menos eu não passei incólume no planeta, não é? Eu Nossa, tentei, cheguei em algum lugar. claro, você deixou a sua marca, não só como artista, mas como ser humano, né? Sua marca ficou registrada aqui para sempre, né? É Para porque, todos nós. desculpa, porque muitos artistas, veja só, quando eu comecei, muitos outros também começaram, né? E eu me lembro que dessa turma, só as 4 ou 5 conseguiram caminhar, né? Eu estou entre esses 4, 5 aí que caminharam. Fizemos um nome no Brasil inteiro, fizemos nome fora, conseguimos ser reconhecidos pela crítica, respeitados e tal. Então, assim, eu sempre quando eu penso no sucesso do teatro lotado, no sucesso do cinema, no sucesso dos projetos novos que eu já estou engajado para fazer agora, eu sempre penso, puxa vida, quantos colegas meus, né, lutaram e não conseguiram as oportunidades. Eles também eram talentosos, eles também tinham capacitações, mas eles não conseguiram. Então eu sou muito grato, porque, digamos, eu estou entre o grupo que conseguiu, né? Sim, isso mesmo.
Por isso que a marca tá aí, né? Fica para sempre. Renata, aproveitando que você citou o Chico, algumas pessoas pediram para te perguntar como é que foi o seu contato com o Chico, a sua experiência de estar na presença, de ser orientado também por ele. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, era um campo de muita emoção, o local. Eu me lembro que a primeira vez que eu estive com ele, era uma multidão e eu queria respeitar, e respeitei o direito que cada um tinha de chegar à sua hora, tinha as emoções e tal. Então eu fui conversar com o Chico, sei lá pelas 3 horas da manhã, nesse dia, a primeira vez. Ele era muito dócil, ele era muito compreensivo, ele sempre tinha muita curiosidade, né, com as coisas que você fazia, gostava de uma boa história, de uma boa piada. Era um cara apaziguador, era sempre apresentando soluções e respostas muito maduras às suas perguntas. E a última vez que eu tive com ele foi quando ele fez 90 anos, e então a cidade ofereceu para todo o público da cidade uma apresentação minha lá. Então eu disse, ó, vamos fazer com portas abertas, entrada franca, qualquer um pode entrar. E aí, assim, você imagina a multidão que não era, né? Alguns entraram, outros viram pelas transmissões diretas para lá de fora, mas era multidão. E eu acho, inclusive, e eu já estou caminhando para isso aí que eu vou te falar, meio primeira vez que eu vou falar sobre isso. O Rodrigo Fonseca, que escreveu para mim uma peça chamada Encontros Impossíveis, que fez 4 anos de sucesso no Brasil inteiro, a peça, inclusive, que eu fiz na Broadway, eu pedi para ele começar a pesquisar. E eu quero fazer um espetáculo sobre o Chico Xavier totalmente diferente de qualquer ideia. Eu quero dizer coisas que ele teria dito se perguntado, porque eu conheço o perfil dele, mas, digamos, não disse daquela maneira. E quero, com o uso de tecnologia e maquiagem, entrar em cena 100% igual a ele, fisicamente, né? O rosto, tudo. E aí eu tenho que estudar a voz, para ficar um pouco máximo parecido com a voz dele, para que as novas gerações possam ter oportunidade de estar sentado ali na primeira fila e estar vendo ele ali no palco, porque é ele que eles vão ver e não a mim, né? Eu vou estar vestido dele. Sim. E eu acho que é uma maneira que eu tenho de retribuir as coisas boas e os grandes presentes que ele me apresentou. Tem um outro texto dele também que o jornalista e também roteirista Rogério Sacchi está adaptando de um texto que ele me passou, está virando roteiro de cinema também. Então eu gostaria muito de fazer essa homenagem e dar às novas gerações a chance de vê-lo ali, quase que esticar a mão e cumprimentá-lo, entendeu? Porque vai estar na frente deles, né? Claro que eu vou estar todo produzido e com tecnologia, digamos, com maquiagem, né? E para isso existem uma série de maquiagens propícias. Então você vai olhar para o palco e não vai me ver, você vai ver Chico Xavier. Eu quero fazer. Então eu tenho muita gratidão por ele, por tudo que ele deu a todos nós brasileiros. Nossa, Renato, eu fico muito emocionado com essa sua ideia. Realmente é uma ideia muito bacana. Eu acho que tem tudo para dar certo. E eu não vou mais lamentar que eu não conheci o Chico. Porque quando você estiver rodando com esse espetáculo, eu quero ter a honra e o prazer de assisti-lo para sentir essa emoção de estar perto, né? De ver como que realmente era aquele Uhum. ser humano, né? De perto, na sua vivência, É né? porque assim, desculpa, eu não gostaria, por exemplo, de fazer uma imitação do Chico. Não, Né? sim, sim. Alguns atores foram fazer e tal, babá, ficaram próximos, que era aquela coisa do mais próxima da imagem, do jeito. Não, não, eu quero que as pessoas olhem para o palco e vejam ele no palco, no meu corpo. Mas Sim. né, é ele que está ali no palco. Para que as pessoas possam ter oportunidade de ver o pensamento dele mais de perto. E eu pretendo não proibir que as pessoas façam fotos sem flash, mas também eu não vou estar ali no final do espetáculo, entendeu? Quando acabar o Sim. espetáculo, 5 minutos antes eu saio para poder tirar e voltar para os agradecimentos, para digamos, não pegar a imagem dele e pulverizar de uma forma que não seja bacana. Sim. Mas acho que assim, é a oportunidade que o público vai ter de tirar dali grandes ensinamentos
é uma oportunidade também do público conhecer esse homem, entendeu? Assim, eu sou muito perfeccionista. Quando eu fiz o Semeador de Estrelas, que conta a vida do Divaldo Franco, que posteriormente esse texto virou o filme, que conta a vida do Divaldo, eu só vou parar em relação a essa história do Chico quando eu parei em relação ao Divaldo. Quando eu coloquei 4 pessoas de costas para mim, e eu fiz, então, o Poema da Gratidão, parei e disse, quem está fazendo o poema? E todo mundo foi unânime dizer, Divaldo Pereira Franco. E não era Divaldo, era eu que estava fazendo o poema. Porque eu consegui fazer a voz dele igual. Então eu só vou parar quando, por exemplo, você olhar a foto, botar a foto do Chico, que foi baseado, por exemplo, para fazer a minha imagem. Quando Sim. você colocar as duas, uma do lado da outra, e eu perguntar para você quem é, e você dizer, por exemplo, que é o Chico Xavier, e eu dizer, não, não é o Chico Xavier, sou eu. Aí eu vou achar que eu cheguei a algum lugar, assim como foi o caso do André Luiz. Eu só parei de emagrecer, de chegar ao ponto, bigode, quando botou uma foto do André Luiz e a minha foto, e as pessoas não sabiam quem era ele e quem era eu. É assim que eu vou querer fazer, entendeu? Para isso eu vou ter que buscar patrocínio, ajuda. Estou buscando, estou lutando, né? Mas vamos lá. Não, é isso mesmo. Você já deu o pontapé e você vai ser amparado pelas possibilidades para que isso aconteça, né? Já que nós já temos o exemplo do André Luiz, o exemplo também do próprio Divaldo, né? Então você já está indo, Uhum. tá? Logo, logo vai acontecer. Tomara. Estou fazendo força para isso. Assim, agora tem que buscar apoio, né? Tem que buscar patrocínio e amigos e tal, entendeu? Eu sempre falo isso, até porque, bom, numa live dessa tem um grupo de pessoas ouvindo. Sim, Vai que você conhece aí alguma pessoa, um comerciante, um dono de empresa na sua cidade, né, que é da região aí de Uberaba, Berlândia, Araguari, etc., entendeu? E que queira contribuir com esse projeto, né, de patrocinar para que ele aconteça à altura. Porque o filme Nosso Lar tem a altura que tem porque foi investido alguns milhões de dólares ali. Senão seria um filme mal feito, medíocre. Então, sim. assim, eu falo isso porque vai que alguém está me ouvindo e diz assim, eu conheço uma empresa, o cara é meu amigo, alguém que possa contribuir com uma verba, por exemplo, para que patrocine a chegada desse espetáculo. A minha intenção é que ele chegue no segundo semestre. Agora vamos ter que recuar um pouco, né? Mas, enfim, essa é a minha intenção. Senão eu estreio em 2021. Ah, sim. E eu tenho certeza que bom, vai chegar até você as ferramentas que você precisa para poder colocar isso em prática. Não, Deus te ouça. Oh, que isso. Vai dar certo. Já está dando certo, né? Renato, eu sei que você é um leitor assíduo, né? Você lê bastante desde muito jovem. Uhum. Sempre nesse quadro Doutrina e Vida, eu peço uma sugestão de leitura, assim, que você acha que realmente é importante para que as pessoas leiam, principalmente nesse momento que nós estamos passando agora. Queria te pedir alguma sugestão, alguma indicação de leitura, pode ser espírita ou não, fica a seu critério. Veja só, eu leio muito. Eu leio bons livros, né? Eu Sim. procuro literatura de qualidade, eu leio muita poesia, eu leio muitas crônicas, eu leio muito. Você sempre vai encontrar. Mas, assim, esses livros que eu citei sempre são livros de cabeceira, que eu consulto, né? Os livros dentro da doutrina, mas eu leio tudo que é bom e de qualidade. Mas tem um livro que eu leio e releio. Eu já li 3 vezes, eu acho. É 100 Anos de Solidão. Sim. Uma boa 100 Anos de indicação. Solidão. 100 Anos de Solidão eu já li acho que 2 ou 3 vezes. É um grande livro. E acabei de ler agora, leio muitas biografias, gosto muito de ler biografias de, enfim, ciência, de artistas, de diretores. Estou até assistindo uma série agora dos cineastas que fizeram filmes na época da guerra. Eu gosto muito de biografias e ler, porque você acaba conhecendo um pouco, né, da vida do outro, né, e tirando para si. Biografia é sempre muito bom, entendeu? Mas esse livro é um livro que eu sempre cito, 100 Anos de Solidão. Ah, uma excelente indicação. As biografias, elas deixam, além
do retrato daquela pessoa, mas o retrato de uma época, de um pensamento, de um momento da humanidade, né? Eu gosto bastante também. Eu acho que é um lugar interessante para a gente olhar, para a gente buscar referências também, né? Para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Assim, eu não perco meu tempo com literatura que não tenha conteúdo, que seja ruim, que seja chata, que não me traz nada, mas com boa literatura, e às vezes os amigos indicam, né? Tem muitos amigos seus que estão lendo, indicam. Então eu gosto de ler bons livros. Leio muitos roteiros, né? Estou sempre lendo algum roteiro para dar opinião. Eu estou acompanhando 2 ou 3 roteiros no momento. Estou sempre lendo muito roteiro porque eu vou participar, porque eu tenho que dar opinião, porque o colega quer ouvir a minha opinião. Então eu gosto muito de ler roteiros também, de cinema, entendeu? E livros você encontra em qualquer lugar, você vai achar bons livros em todas as áreas. Ah, com certeza. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, mais a gente estuda, né, Renato? Não tem jeito, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É um grande aprendizado, a doutrina tem muito para nos ensinar. Isso é muito importante, entendeu? Vamos abrir para algumas perguntas. Quem tiver alguma pergunta para Pode ficar fazer à para o Renato, vontade. Quando fica à pergunta vontade. quando eu Temos estou alguns preparado. minutinhos aí. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta específica para o Renato. Gente, fica à vontade, viu? Nós temos alguns minutinhos ainda. Vamos ver o que que aparece aqui. Vários amigos aí, né? Moira Prado. Olha, Até Jéssica, tudo bom? Luciana Abreu, querida. Arruda, Marco Maia, Thaísa. O Instituto Equilíbrio junto com a gente. Olha, vou muita gente. trabalhar, mas quero deixar meu abraço. Outro. Diga, querido. Vamos ver aqui. Ah, alguém perguntou aqui, Renato, sobre o nosso Lar 2, os mensageiros. Você tem alguma O que informação para passar para a gente? então, o que eu sei é assim, o Wagner estava já fazendo o roteiro, vai chamar Nosso Lar 2, Os Mensageiros, mas ainda alguém falou assim, a solidão do Gabriel Garcia Marques, claro, é verdade, nem citei o nome do Gabriel, né? É, Gabriel Garcia Marques. Marques. Rosana Pena, minha querida, mas assim, ele está buscando, né, apoio, está buscando ainda o que falta de patrocínio para começarem as filmagens, entendeu? Assim que ele tiver, com certeza vai começar. Mas eu estou envolvido em outros projetos aí, em 4 projetos grandes, entendeu? Todos os 4 com conteúdo espírita. Um é documentário, não me pergunte nomes que eu não posso falar. Sim. Um documentário. Não, esse eu posso falar. É um documentário sobre o Dr. Fritz. O diretor que está na frente é o Rogério Faria Júnior, e quem está por trás de tudo é o cineasta e roteirista Roberto Faustino. Tem um segundo projeto, que é uma série para televisão, também na temática espírita. Quem está à frente é o Caio Barreto Brizzo. Esse texto que eu falei que quem está fazendo é o Rogério Sacchi, também é um roteiro para cinema sobre espiritualidade. E o Rodrigo Fonseca está adaptando Encontros Impossíveis também com roteiro para cinema. E tem um quinto projeto de cinema, que esse eu estou envolvido mais diretamente. Esse já está com patrocínio, eles deveriam começar a filmar. Eu acredito que comecem a filmar então agora só em maio ou junho, em que eu vou estar lá como protagonista, antagonista e tal, e eu posso, assim que eu assinar o contrato, eu posso falar, entendeu? Ah, E quanto ao nosso Lar 2, esse que eu falei para vocês, assim que ele tiver o restante dele, com certeza ele vai começar, entendeu? tomara que seja em breve. A nossa amiga Betânia Paiva, ela sempre acompanha as lives aqui. Ela está te perguntando, Renato, com relação. Acho que voltou? Deixa eu ver. Voltou, Renato? Acho que voltamos, né? A Voltamos? Está imagem. me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Será que a imagem aí, ela Já vai. Espera um pouquinho. está carregando, né? Vamos ver se ele volta um pouquinho para a gente fazer essa pergunta da Betânia, que é super interessante. Vamos ver aqui, pessoal, só um segundinho.
Acho que agora ele volta. Vamos ver? Boa aqui, mas voltamos. Estamos aí de volta. Pronto. Voltamos. Voltamos. Pode perguntar. A Betânia tinha perguntado se você sentiu algo mais, alguma energia diferente durante a gravação do filme Nosso Lar, se você tem uma experiência assim, interessante para contar para a gente durante a Eu gravação do fiz, filme. olha só, Betânia, né? Isso. Eu fiz um trato com a espiritualidade que eu achava importante eu ficar focado no trabalho que eu ia fazer. Não tenha dúvida que um trabalho desse tinha uma equipe espiritual 3 vezes ou 4 vezes maior do que a que estava aqui encarnada. Eu sabia que isso estava Sim, acontecendo, mas eu tinha que manter foco, 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 porque aquilo era grande demais, era texto demais, era responsabilidade demais, entendeu? Mas não tenho dúvida da proteção, não. Com certeza tinha sim o tempo todo. com certeza. A gente sente, né, Renato, quando tem esse acompanhamento com a gente, né? Claro, com certeza, com certeza. Com certeza, a espiritualidade está sempre junto com a gente, né? Está sempre com a gente e contribuindo para a gente fazer melhor, né? Contribuindo no sentido da gente se dar mais naquele trabalho, né? Com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente poder. Acho que dá tempo de fazer Alguém mais está me uma. perguntando aí quando é que a gente vai estar no estado do Pará. Aliás, eu tenho grandes amigos aí no Pará, com certeza. Já já a gente aparece por aí. Amo a cidade do Pará, amo vocês todos. Um abraço para Bacana. todos aí no Pará. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Qual é a pergunta? Pode fazer a pergunta. Tem uma pessoa Claro. querendo fazer a pergunta, né? Pode perguntar, Ah, Jader. Eu não estou conseguindo voltar, pessoal. Vocês me desculpem, tá? As perguntas que estão lá atrás, eu não uhum. consigo voltar. São muitas perguntas, né? Mas enfim, assim, eu acho que o filme ele acabou tocando muito as pessoas, porque ali estavam respostas, né, a tudo que as pessoas indagavam o tempo todo. E ele também é uma oportunidade das pessoas poderem conhecer a doutrina e daí querer pesquisar, ler sobre o assunto, entendeu? Eu acho que foi um grande incentivo, né, Renato, para, como eu falei no início, né, para que as pessoas buscassem as informações. Quem não conhecia a obra de André Luiz, por exemplo, se sentiu convidado a ler toda a obra e As entender todos os assuntos que ele coloca. Não tenho dúvida, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu sempre digo que o mérito não é meu, eu só fiz emprestar o corpo, ensaiar, estudar, ouvir, obedecer ordens. O mérito é dele, entendeu? Ele que tem um grande mérito, né, pelos ensinamentos que ele deu, pelas oportunidades que deu para as pessoas aprenderem através dos livros que ele nos trouxe, e somos eternamente gratos a ele, e eu, muito mais ainda por ter sido o rosto escolhido no mundo inteiro para ser ele, né? Com Alguém está certeza. falando do Divaldo. O Divaldo é maravilhoso, é meu amigo de muitos anos. Divaldo, o filme também é maravilhoso, é um grande filme. Quanto mais Lindo as filme. pessoas assistirem, melhor para todos. A nossa amiga Paulinha Gomide, minha amiga, ela está perguntando aqui qual ator que você mais se identificou nas gravações do Nosso Lar. Eu tinha muitos amigos ali A dentro, equipe, né? né? Muito bacana. Oi? A equipe toda, né, Renato? Assim, a gente sente que Mas foi muito, assim, muito. tinha algumas pessoas que estavam mais próximas de mim. O Fernando Alves Pinto estava mais próximo o tempo todo. O meu amigo querido Otton Bastos, a Ana Rosa, minha amiga de muitos anos. Então, eu diria assim, no geral, eu me dei muito bem com todos. Mas havia alguns que estavam mais próximos, a gente conversar, porque somos amigos de muitos anos. Principalmente esse que eu te falei ali, como o Paulo Goulart, como o Otton Bastos, como a Ana Rosa, o próprio Wagner de Assis, a gente tinha intimidade, talvez fosse mais por isso, entendeu? Mais por isso. Olha só, a Roberta disse que já assistiu Nosso Lar 11 vezes. Eu acho que eu já assisti mais, viu, Roberta? Muito mais. É, Eu conheço gente que já viu o filme 50 vezes, mas é bom, até porque assim, eu até às vezes, por exemplo, eu sugiro às pessoas, quando eu posso, elas passam o filme em grandes salões e tal, e no final eu entro numa live, bato um papo com as pessoas, e é um aprendizado para todos nós, né? Eu acho bom, acho muito bom. Quanto mais gente assistir, melhor, entendeu? ó, beleza. Renato, já está quase dando o nosso tempo. Quero muito agradecer a sua presença, a sua disponibilidade.
As pessoas ficaram muito empolgadas de saber que você estaria aqui com a gente. Então, muita gente se programou para estar aqui ao vivo. E alguns vão assistir depois, mas as pessoas ficaram muito felizes de saber que você estaria com a gente. Então, eu quero agradecer pelo papo, pelo aprendizado, pela troca, né? Pela sua disponibilidade, que foi muito legal com a gente. E é um incentivo. A gente fica muito feliz, né, de ter alguém aqui com a gente que participa desse movimento, né? Do movimento de divulgação, do movimento há quanto tempo, né? Então, é uma Uhum. grande alegria, um incentivo para nós. Para a gente encerrar, eu queria te pedir para você encerrar com alguma fala, alguma mensagem para esse momento que a gente está vivendo. Alguma coisa que você queira compartilhar com a gente. Fique à vontade. Olha só, eu vejo que em momentos de dificuldade, sejam eles quais forem, eu noto que muita gente se acovarda, se esconde. Eu noto que pessoas que foram excelentes pregadores filosóficos ou religiosos não estão ali fora, por exemplo, para abrir mão, abrir a casa, abrir o coração. Eu acho assim, esse é um momento em que a gente tem que ouvir a nossa consciência, porque ela e a nosso bom senso e a nossa intuição. A nossa intuição, ela nunca falha. Ouça a sua intuição. Eu uma vez vou perguntar, eu vou dizer para vocês, eu perguntei a um amigo meu espiritual qual a extensão que eu tinha para me preocupar com essa história. Ele falou assim, companheiro, se o seu CPF não tiver nessa conta, você não vai ter conta para pagar, porque ninguém paga uma conta que o CPF dela não esteja lá. Então, o que que eu fiz o tempo todo? Tomei todos os cuidados, todas as cautelas, mas sem pânico, não é? Sem medo. Num barco com muita gente, quando todo mundo começa a gritar de medo e desespero, vai salvar quem observar a melhor saída. Então, assim, que as pessoas não tenham pânico, que as pessoas não tenham medo, que as pessoas tenham confiança, fé, esperança. Esse é um momento de solidariedade. Vê quanto você tem e com quanto você pode compartilhar. Quantos pães você pode dividir, quanto dinheiro você pode dar. Vê, por exemplo, se tem uma sobra no seu orçamento de R$ 100, compra duas bolsas de alimento. Então, nesse momento é um momento de solidariedade, um momento de ouvir o outro, abrir as portas do seu coração e fazer tudo que a sua intuição te intuir a fazer e não cair nessa vibe de medo e de pânico. E a última, parem de ficar ouvindo notícia ruim o dia inteiro. Ela vai contaminar você de coisa negativa, ruim, tá certo? Tira um tempo para saber o que está acontecendo, já sabe? Já. Então, agora vai ler um bom livro, faz uma caminhada dentro de casa, faz uma aula de voz, faz aula de yoga, e então para de se contaminar de notícia ruim o dia inteiro, porque ela vai deixar você mal. Senão vai acabar tudo isso, todo mundo vai estar muito mal psicologicamente. Então, assim, não se contamine com informações do dia inteiro, não fique passando informações ruins o tempo todo para as pessoas, tá vendo? Ele falou, vai ser ruim, não sai. E principalmente, não tenha medo, não entre em pânico. E confia na sua fé e na sua intuição que vai dar tudo certo, tá bom? Isso mesmo, já está dando tudo certo, né, Renato? Então, É muito verdade. obrigado, né? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Quero agradecer a todos que participaram com a gente na noite de hoje. A live vai ser disponibilizada no YouTube, tá? No canal do YouTube, para quem quiser acompanhar depois em outro horário. E fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença. Renato, espero que a gente Obrigado. possa retomar em outro momento, tá? Quando você tiver com projetos novos, filmes saindo, alguma peça, a gente Claro. volta a se comunicar para a gente divulgar aqui na página. Tudo bem? Tá bom, obrigado a todos pelo carinho, que todos fiquem em paz e certos de que nós não estamos sozinhos nessa, vai passar, nós estamos protegidos com a mão lá de cima segurando a gente. Um abraço a todos. Com certeza. Um abraço, pessoal. Obrigado, Renato. Até mais. Tchau, Obrigado tchau, a todos. pessoal. Tchau. Tchau, Um abraço. obrigado.